Todos encontraram? Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Podemos ler? Diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muitas lutas, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova os nossos corações. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é nossa testemunha. Também jamais andamos buscando elogio de pessoas, nem de vocês, nem de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências. Preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos às custas de nenhum de vocês, proclamávamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra de que nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre à medida os seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente, porque quisermos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença do Senhor Jesus Cristo em sua vinda?
Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Amém? Quem aqui já trabalhou em qualquer tipo de indústria? Levanta a mão. Você já trabalhou em qualquer tipo de indústria? Trabalhou aí empresa de ônibus, mas um lugar que tem um bocado de gente. Já trabalhou nesse lugar que tem um bocado de gente? Nos anos 90 ficou muito famoso uma placa nas empresas, né? Que toda vez que você ia contratar uma empresa, toda vez que você ia fazer negócio com uma empresa, a primeira pergunta que as pessoas faziam era se essa empresa tinha o ISO 9002, o ISO 9001. Então quem tinha ISO 9000 eram as empresas, né, qualificadas para aquele ramo de comércio. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, quando a gente olha para esse texto, como a semana passada eu falei a respeito dos atributos que uma igreja verdadeira precisa ter, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito dos atributos que um cristão precisa ter. Então no capítulo 1 ele fala, olha, se você está procurando uma igreja verdadeira, se você está procurando uma igreja séria, então você procure dentro desta igreja essas qualidades. E quando você encontrar essas qualidades, você pode ficar ali, porque ali é uma igreja boa, onde você pode cultuar a Deus. No capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, ele então fala a respeito de que tipo de membros, ou de que tipo de pessoas nós devemos achar dentro dessas igrejas que a gente tem por verdadeira. A igreja não é boa, ou a igreja não é verdadeira porque ela tem uma ótima estrutura, porque ela tem um bom ambiente de culto. Não, a igreja ela é boa, ela é verdadeira porque ela tem cristãos, ela tem fiéis dentro dessa igreja que pratica a palavra de Deus, que coloca em prática as suas qualidades espirituais. E quando ela coloca em prática as suas qualidades espirituais, automaticamente o que vai acontecer? Essa igreja vai ser uma boa igreja, porque não está na igreja, mas está nas pessoas que a frequentam. Quem está me entendendo, diga amém. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, se vocês querem ser um cristão acima da média, se você quer ser um cristão que leva a Bíblia a sério, que leva os ensinamentos de Jesus a sério, se você quer viver acima da mediocridade, você precisa manifestar essas qualidades, você precisa manifestar, não para que vocês vão ver que não é para que as pessoas vejam, não é isso, é que conforme você vai colocando em prática, essas coisas vão se tornando natural, essas coisas vai saindo naturalmente, e Deus vai dando graça, Deus vai dando honra, e quando você menos percebe, você tem então esses atributos que o apóstolo Paulo aponta em 1 Tessalonicenses capítulo 2. E qual que é a primeira flecha que ele atira em nós como uma qualidade? Ele aponta para Mateus capítulo de número 28, versos do 18 ao 20. Ele fala da grande comissão. Então um cristão de verdade, ele está enquadrado no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, porque Paulo diz, porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi em vão. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, que a primeira qualidade de uma pessoa que serve a Deus é que ela é uma ganhadora de almas para Jesus. Irmãos, eu estava em casa hoje pensando, e eu fiquei pensando qual que é a nossa máxima de vida. Quando você tem uma experiência com Deus, quando Deus vem e se manifesta em você, quando Deus se aproxima de você com a presença dEle, pelo menos no meu caso, é algo indescritível. A pessoa pergunta, como é que foi? Eu só posso responder, foi bom. A pessoa pergunta, como é que foi? Eu falo, cara, foi perfeito. Eu não consigo explicar, eu não consigo mensurar o que é sentir a presença de Deus. Eu sei que é uma alegria contagiante, é algo que quem já sentiu sabe do que eu estou falando. É algo espetacular, é algo glorioso, é algo maravilhoso.
Agora, existe uma outra sensação, existe um outro tipo vou colocar de gosto, existe um outro tipo de experiência que nós podemos sentir fora dessa presença. Irmãos, você tem que ter a experiência de ganhar uma alma para Jesus, de verdade. Você tem que ter essa experiência de quando uma pessoa se batizar, você fala assim: fui eu que trouxe, Jesus me usou para ganhar aquela vida. Quando você vê isso, irmãos, é uma experiência assim incalculável, é uma experiência que só quem ganha uma alma para Jesus pode dizer. Você vê uma pessoa que estava de repente com a vida machucada, estava com a vida destruída, estava perdido, e de repente ela está ali se batizando, se entregando a Jesus. É uma das experiências mais espetaculares que você pode ter com o Filho de Deus. Não se desafie a ter essa qualidade na sua vida, se desafie a ser um ganhador de almas. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 1, que olha, quando eu fui até vocês, não foi vão a minha ida aí, não foi vã a minha presença. Por quê? Porque com a minha passagem por Tessalônica, muitos se converteram, muitos chegaram ao pleno conhecimento da verdade. E quando você entende isso, você começa a entender que Deus quer usar você como um pescador de almas. Amém? Deus quer usar você como alguém que é uma ovelha frutífera, como alguém que dá frutos, como alguém que simplesmente é uma pessoa que sabe a sua missão nesse mundo. E a sua missão nesse mundo é ganhar almas. Nós estamos vivendo o ano da multiplicação, e esse texto vem a calhar com a nossa realidade como igreja. Nós fomos chamados para ganhar almas para Jesus. No versículo de número 2 ele diz: mas havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipe. Paulo foi um pregador abnegado. Por muitas e muitas vezes a gente desiste muito fácil. Fulano cometeu um deslize, ciclana cometeu uma falha, e aí a gente desiste porque acha que não tem jeito. Mas faz tanto tempo que não vem, faz tanto tempo que não vai, faz tanto tempo que isso, faz tanto tempo que aquilo. E na verdade, irmãos, como Cristo decidiu não desistir de nós, nós não podemos desistir daqueles que Deus entregou nas nossas mãos. Então você precisa ser um ganhador de alma, mas como um pregador abnegado, uma pessoa que não desiste, uma pessoa que tem vida com Deus, uma pessoa que a sua maior prioridade não é buscar holofotes, a sua maior prioridade é agradar aquele que te chamou. E quando você não desiste delas, Deus continua não desistindo de você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ser como Paulo, um pregador abnegado. Amém? Amém? No verso de número 3 ele fala: porque a nossa exortação não procede de erro. Quem aqui já ouviu uma verdade dolorida? Diga amém. Alguém já falou uma verdade assim na sua cara e você ficou... E quando vem de quando você menos espera? E quando vem de quando você menos espera? A palavra exortação, ela é uma palavra que ela é traduzida do latim, que ela é traduzida do grego, que na verdade nós podemos traduzir da seguinte forma: porque o nosso encorajamento não procede de erro. O nosso encorajamento não procede de erro. Irmãos, quantas pessoas estão usando bigornas no bolso? Quantas pessoas estão usando bigorna no bolso? Quem sabe o que é uma bigorna? Levanta a mão. Bigorna é um ferro pesado. E aí a pessoa vem e pede ajuda para você, a pessoa dá uma bigorna para ela se afundar ainda mais.
O apóstolo Paulo está dizendo: olha, muitos de vocês tentaram desistir, muitos de vocês fraquejaram, muitos de vocês passaram por algum problema, mas nós encorajamos, nós fomos lá e insistimos, nós apostamos, nós fomos lá e batemos de manhã, de tarde, de noite, e hoje nós estamos vendo os frutos por aí. Deus está dizendo para você: eu não chamei vocês para vocês serem matadores de ovelhas, eu não chamei vocês para vocês afastarem as vidas da minha casa, mas eu chamei vocês para serem encorajadores do reino de Deus. Eu chamei vocês para fortalecer a família da fé, e quando você cuida da família da fé, Deus cuida da sua família. Aprenda a encorajar, aprenda a ser uma pessoa que vai encorajar com sinceridade. Às vezes umas verdades precisam ser ditas, e a gente fica passando a mão na cabeça: não vai passar, não vai. Quando é sucesso andar para trás? Quando é sucesso andar para trás? Quando? Quando você está na frente de um abismo. Se eu der um passo, eu vou cair. Aí você vem, pega na jaqueta da pessoa e puxa ela para trás. Então às vezes você precisa puxar uma pessoa para trás, às vezes você precisa puxar uma pessoa para ela ver o perigo que ela estava caindo, e quando ela se livrar daquilo, ela vai te agradecer o resto da vida, porque ela teve um amigo fiel na vida dela, e não um bajulador que só queria o que ela tinha. Se Deus afastar da sua vida, as amizades só estão com você porque querem o que você tem, quantos vão sobrar? E se Deus permanecer na sua vida com as amizades que vai lá quando está chovendo, que vai lá quando está calor, que vai lá a tempo e fora de tempo, quantos na mão você pode contar? Paulo era um encorajador sincero, e nós precisamos ter sinceridade no encorajamento. Amém? Diga assim comigo assim: uma verdade dói, mas cura. Uma mentira não cura e só piora. Não é verdade? No versículo de número 4, Paulo diz: mas assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Irmãos, a gente fica buscando aprovação, a gente fica buscando direito de entrada. Quem aqui já foi criança, diga amém. Mais forte. Quem aqui já foi criança, diga amém. Quem aqui alguma vez no bairro onde você mora teve um circo lá perto, diga amém. Circo. Quem aqui já tentou entrar por debaixo da lona, diga amém. Quem aqui, a tia, a sobrinha, o gato, o cachorro já te vestiu de menina para você não pagar, para entrar porque mulher não pagava, diga amém. Mulher não paga, aí vem lá criança, 2 anos, menininho vestido com a sainha da irmã, porque mulher não pagava. Aí a gente fica tentando burlar o sistema, a gente fica tentando justificar, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Não, porque você tem que ser esperto. Não, você não tem que ser esperto. Não, porque você tem que se dar bem. Não, você não tem que se dar bem. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 4: nós fomos aprovados por Deus. Irmãos, você não tem que dar satisfação para a sociedade do que você está fazendo no Evangelho, porque você foi aprovado por Deus. Deus escolheu você, e é você que Ele vai usar. Aí fica buscando aprovação. Ai, mas esse é o meu líder, irmão. O líder você resolve depois. Importante é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aprenda como Paulo. Ele chegou para essa igreja e disse: nós fomos aprovados por Deus. A gente não veio com carta da Judéia, a gente não veio com carta de Jesus, não. A gente veio com a carta escrita na cruz do Calvário, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí fica esperando a aprovação espiritual. Ai, se eu sentir a presença de Deus, eu vou. Se converte, mano. Tu é crente, rapaz.
Não, se Deus falar comigo, você quer o que mais? Que Deus abra o céu e... João, é você, João. Não, você quer fazer o quê? Abrir a Bíblia assim, tirar na sorte, tomar que esteja escrito lá, e Judas se suicidou, né? O pior é se sair, disse o Senhor a Abraão, mate um filho seu. Ai, quero ver você cumprir essa palavra. Não, a gente fica buscando aprovações espirituais, tentando achar motivo pela nossa fraqueza, pelo nosso não id, pela nossa resistência. Paulo está dizendo aqui, meu irmão, eu não estou preocupado com o que estão pensando de mim, não. Eu estou aqui porque Deus aprovou eu estar aqui, e eu vou entrar porque a porta quem abriu foi Deus, e se Ele abriu, eu entro. Aprenda a ter essas qualidades no mundo espiritual. Aprenda a colocar isso em prática na sua vida, porque você vai entender que melhor coisa é estar na presença de Deus do que em outros lugares mil. Diga comigo assim: Senhor, tire todas as máscaras. Mais forte, tire todas as máscaras, menos a próxima que Ele vai falar, Senhor. Por quê? Qual que é a próxima? Olha o que diz o versículo de número 5. O versículo de número 5 diz, bem assim na versão NAA: a verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Na versão mais antiga, pois nunca usamos de palavras lisonjeiras. Quem não gosta de receber elogio? Quem não gosta de receber elogio? Sim ou não? A gente ama. O nosso id, o nosso ego e o nosso superego vão lá nas alturas. Menino nasce, lava a orelha direitinho, filho, cheio de caca atrás. Né? Aí faz você vai lá e faz um serviço legal, o seu chefe passa e não dá a mínima, tu quer morrer com isso. Ele nem viu o que eu fiz. Paulo, ele diz que um cristão verdadeiro, ele não é bajulador. Não fica bajulando as pessoas para receber um elogio em troca. Ele não fica se colocando em posição de destaque para que as pessoas notem ele, não, porque ele sabe que os mais abençoados são aqueles que trabalham no bastidores. Ele sabe que os mais abençoados são aqueles que trabalham pelas curvinhas e pelos cantinhos da obra. Ele sabe que a recompensa dele não vem de homens, ele sabe que a recompensa dele vem de Deus, que fez os céus e a terra. Então não seja uma pessoa bajuladora. Não seja uma pessoa bajuladora em nome de Jesus. E ele continua dizendo no verso de número 5: nem agimos com intuitos gananciosos. Nem agimos com intuito gananciosos. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu tenho plena certeza que não tem nada a ver com vocês, mas a gente precisa tocar nesse assunto, porque é um assunto um tanto quanto chato. Porque uma das qualidades que Paulo encontra, e ele fala para a igreja de Tessalônica, no versículo de número 5, ele está dizendo: não seja um obreiro mercenário. Irmãos, e por incrível que pareça, nós vivemos numa época, infelizmente, onde as pessoas amam ser enganadas. Infelizmente nós vivemos numa época que as pessoas preferem congregar numa igreja de gente safada do que congregar numa igreja de pessoas honestas. Infelizmente a gente está pastoreando mais lobo do que ovelhas no Brasil inteiro.
Porque se você vem numa igreja e o pastor te ensina a ler a Bíblia, você não volta mais. Mas se você vir na igreja e ele te entregar um envelope e falar para você trazer uma oferta de R$400, que Deus vai curar as moléstias na sua casa, você vende um rim, mas no próximo culto você está com aquela oferta na mão. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo de número 5: eu não sou mercenário. Se você se converteu achando que o evangelho tem a obrigação de tornar você uma pessoa rica, você escolheu a religião errada. No evangelho de Jesus Cristo, quando você se converte, se você tem um pãozinho, você não passa a ter 2 pãozinhos. Quando você se converte, você tem um pãozinho, você passa a ter meio pãozinho, porque o seu pão você divide para alimentar a outro. Paulo está dizendo assim: pastor não tem que ficar rico pastoreando igreja. Você não pode se permitir ficar fazendo pix, mandando oferta para pessoas que você sequer nunca nem ouviu. Paulo está dizendo: para que uma igreja seja verdadeira, precisamos ter crentes verdadeiros. E os crentes verdadeiros não são mercenários. Então, na nossa igreja, você vai aprender a ser dizimista por gratidão. Na nossa igreja, você vai aprender a ser dizimista e ofertante por gratidão. E não porque Deus vai te dar, Deus vai fazer, vai acontecer. Porque o que Ele já podia te dar, o que Ele já podia fazer, Ele já te deu e Ele já fez, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, para morrer no meu e no seu lugar, e nos garantir na vida, quando ressuscitou no 3º dia. Nós não podemos ser crentes gananciosos. Não podemos. Gente babaca, gente ridícula, imbecis do evangelho. Foi buscar um cara na rodoviária para ir pregar para os pastores. Na rodoviária não, perdão, no aeroporto, para ir pregar para os pastores. Ele perguntou com que carro que eu ia buscar ele. Quase que eu respondi com o da sua mãe, que não é. Onde já se viu? Não podemos alimentar essas coisas. Zico, para a igreja crescer, traz uns famosos lá. A gente já tem uma estrela que brilha nesse lugar, e ela é conhecida na palavra como a estrela da manhã, o Filho de Deus. Se isso não for suficiente, mais nada será na sua vida. Não, porque, não, pastor, ele tem que trazer. Não. Tive uma experiência há alguns anos atrás. A gente convidou uma banda para vir aqui na igreja. A banda cobrou um valor alto para a época. Os jovens venderam o coração, venderam o rim, venderam um pulmão, metade do fígado. Tem gente aqui até hoje com sequelas por causa daquele evento. E aí naquele evento, a gente pagou R$12 mil, há 15 anos atrás. Veio 40 pessoas no evento. E eram conhecidos, famosos, etc e tal. Exigiram camarim, exigiram o que ia ter no camarim de comida, exigiram a desgraçaiada toda. E nós, como Maria de primeira viagem, fizemos tudo que pediram. Também no final eu aprontei. Aprontei. Aí no outro dia vinha uma banda na nossa igreja. No outro dia, no sábado, vinha a banda Juízo Final. Na sexta-feira veio essa banda, cantou, fez, aconteceu. Pegaram o dinheiro deles, o carro, e partiram no mundo. No sábado veio o Juízo Final do Betinho, que é um baterista, um amigo meu, da época do SOS Jesus, Marcha para Jesus de 1996. Irmão, eu estou falando da época que nós era crente. A banda veio, não cobrou R$1 de oferta, nos deu o que vocês podem dar. Eu pensei comigo, eu dei 12 para o outro, não posso
Demos 2.000 para eles. Eles vieram, tocaram por 3 horas seguidas, pregaram a palavra, deram testemunho, desceram, oraram em jovem por jovem, ministrou o batismo do Espírito Santo, ministrou o poder de Deus. O culto acabou meia-noite, que a gente botando os crentes para fora da igreja, que a gente queria dormir. Quem compensou trazer mais? O do sábado. Então a gente traz pessoas que estão dentro das nossas condições, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que o projeto propõe. Só que muitas vezes a gente acha que não é suficiente. Muitas vezes a gente acha que precisa de uma pitadinha. Muitas vezes a gente acha que precisa de uma cereja do bolo. Não, irmãos, em nome de Jesus, não. Eu e você, nós não precisamos de famosos em nosso redor. Eu e você não precisamos de pessoas que têm determinada fama ao nosso redor. Não, nós não somos mercenários. Nós não se convertemos para ganhar dinheiro. Nós se convertemos para ganharmos a vida eterna. Para quando chegar lá em cima, encontrar o nosso nome escrito no livro da vida. Então, em nome de Jesus de Nazaré, para com essa palhaçada de ficar compartilhando oração para lá e para cá. Vai você orar. Você achou que você não ia, porque eu não ia pegar você, né? Não, fica lá, oração da meia-noite, oração da... Quem tem que orar é você, criatura. Então a gente precisa acordar. O evangelho não pode ser uma obra de mercenários. Quem está me entendendo, diga amém. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, amém? Você sabia que o Bispo Macedo é cunhado do R.R. Soares? Você sabia que o do chapéu era da Universal? Você sabia que o que beijou o outro na boca lá também é da Universal, o Duque? Você sabia o que vocês compartilham oração era da Universal também? Quem está me entendendo? A gente fica recebendo bênçãos de oração de pessoas que estão embaixo de rebeldia. Essa semana uma mãe deu um exemplo gigantesco para esse país. Ainda existe uma luz no fim do túnel. Uma mãe deu um exemplo gigantesco esse fim de semana. Eu vou postar nos meus status o vídeo para vocês verem aqui. A mãe delegada de polícia em Goiás, ó, na terra do Piqui. Delegada de polícia descobriu que a filha estava traficando, vendendo os papelotes, com a amiguinha, para cima e para baixo. O que a mãe fez? Esperou fazer 18 anos. Quando a menina fez 18 anos, baixou lá a viatura na porta da casa onde era o ponto de droga, prendeu todo mundo, inclusive a filha. Você teria coragem de fazer isso para corrigir seu filho? Ou esconderia ele debaixo da cama e falasse, não, pulou a janela, fugiu? Porque quando nós queremos que as coisas se consertam, primeiro tem que doer aonde? Dá um beliscão no seu irmão aí para se vingar. Não, estou brincando. É brincadeira. Voltemos ao sermão. Verso de número 7, o apóstolo Paulo aponta uma das qualidades que não pode faltar na nossa vida. Ele diz: Paulo foi um obreiro que abriu mão dos seus direitos. Versículo de número 7: antes nos apresentemos brando entre vocês. Paulo está dizendo: eu não vim aqui porque fui eu que abri essa igreja. Eu não vim aqui porque fui eu que ganhei vocês para Jesus. Eu não vim aqui porque sou eu que ensino para vocês o evangelho da graça. Não, eu vim aqui porque eu amo vocês. Eu vim aqui porque eu gosto de estar no meio de vocês. Eu vim aqui porque é a graça de Deus que nos faz tornar um só povo. E ele então usa como exemplo: eu vim aqui porque é como se fosse uma mãe acariciando seu filho.
É como uma mãe que alimenta o seu próprio filho. Paulo está dizendo: eu não estou aqui buscando direitos, não, eu estou aqui só para servir a Deus. Já viu aquela pessoa que faz uma coisa e no outro dia já quer o crédito? Não, mas se não fosse eu, isso aí estaria todo arrebentado. Não, mas se não fosse por mim, eu queria ver onde é que isso ia parar. Não, para com isso. Não junte tesouro na terra, junte tesouro nos céus. O que vai adiantar? Ah, mas foi fulano que fez aquilo, que fulano pode dizer: não, eu não vim aqui buscar direitos, eu vim aqui apenas para fazer aquilo que precisa ser feito. Todos nós temos uma qualidade. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém nasce 100% defeituoso. A minha maior qualidade é irritar a Janaína. Eu sou bom nisso, sou perito. Sentou do meu lado, vai passar raiva a tarde inteira. Sou bom. A maior qualidade do meu filho é me irritar. Aí eu fico irritado e irrito ela. Então é uma corrente. Mas a vida te dá um limão, faça uma limonada. Qual que é a sua qualidade? No verso de número 9, Paulo está dizendo: irmãos, lembrem do nosso labor e da nossa fadiga. Paulo está dizendo: olha, seja um crente exemplar, seja uma pessoa que seja exemplo para alguém. Uma vez eu estava numa roda de amigos, e aí um colega pegou e apontou o dedo para mim assim, e falou assim: você é crente? Eu falei: sou. Mas você não é crente igual meu irmão? Eu falei: e o que o seu irmão faz que eu não faço? Ele disse: meu irmão, até por um copo d'água ele ora. Meu irmão vai tomar um copo d'água, Deus abençoe essa água em nome de Jesus, amém. Vai chupar um chiclete, Deus abençoe o chiclete em nome de Jesus, amém. Vai engolir um mosquito, oh Deus, eu te abençoe, Jesus, amém. Olha o interesse que ele despertou no irmão dele, a qualidade que ele despertou no irmão dele. Meu irmão é um homem de oração. Seja exemplo para alguém em alguma coisa. Seja exemplo em alguém que você vai olhar e vai dizer assim: poxa, com certeza absoluta, nossa, essa pessoa vale a pena copiar, porque nela tem graça e tem sabedoria. Estou quase terminando, e quando eu digo que eu estou quase terminando, eu juro que eu estou quase terminando. No verso número 11, Paulo diz assim: como sabeis de modo que vos tratávamos cada um de vós. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós. Quem é que tem mais de um filho, levanta a mão. Mais de um filho, levanta a mão, levanta a mão. Assume as suas confusões, assume as confusões, abaixa. Sabe o que Paulo está dizendo? A gente gosta de andar com um por um. Ah, pastor, mas se eu sair com um, o outro vai sentir inveja. Problema dele. Quem mandou ele nascer? Ele que se vire. E para vocês que vão ser pais, já aprende essa lição. Não, a gente não tem que levar todo mundo. Não tem, não. Hoje vai sair só eu e a menina. E eu? Jejue, ore, vai ler a Bíblia, faça raiva para sua mãe. Hoje vai sair só eu e o menino. Paulo está dizendo que ele tratava cada um individualmente. Às vezes a gente só quer participar se tem muita pessoa. Às vezes a gente só quer participar mas na reunião de homens vem 5, 6. Mas Deus começou com 2. Ou não? Não vou no culto de mulheres porque tem meia dúzia. Não vou no culto de jovens porque tem... Não. Paulo tratava cada um individualmente, porque ele entendia que a presença dele na vida daquela pessoa fazia toda a diferença. Quem está entendendo? E
para finalizar o verso número 12, porque eu não vou conseguir chegar até o verso número 20. Verso número 12 diz: corrigindo e consolando, estando que andássemos de um modo digno diante de Deus. Verso número 12, Paulo está dizendo: todo pai na fé tem uma varinha. Diga assim comigo: todo pai na fé tem uma varinha, e de vez em quando ela serve para bater nas pernas, para bater na cintura, para bater nos ombros. Eu tenho um amigo que ele é muito grande, e ele aprontou uma, ele não é crente, e ele contou pra gente que ele tomou um porre, e ele chegou em casa no outro dia, e a mãe dele é baixinha, e ele falou que ele chegou em casa, e a mãe dele começou a brigar com ele, e a mãe dele falou: não, eu tenho que te bater, porque se eu não te bater, eu não vou ficar sossegada. Aí ela pegou a vassoura, e eu vou te dar uma vassourada. Ele falou: mãe, não vai doer, mas se vai te fazer bem, bate. E aí ela pegou e deu uma vassourada nas costas dele, e quebrou o cabo de vassoura nas costas dele, prá! Aí ele olhou para ela assim, quando ele foi lá para dizer: ó, tá vendo, não doeu? Ele falou que ela sentiu, ela... A porrada fez mais bem para ela do que para mim. O apóstolo Paulo está dizendo assim: aprenda a corrigir os seus filhos. Existe momento que você tem que dizer não. Quem está me entendendo? Tem momento que você tem que dizer não. Ah, mas eu quero. Ah, mas é meu direito. O pai chega em casa hoje, não pode assistir um jornal, porque o filho está lá assistindo um monte de série. O pai chega em casa hoje, não pode tomar um banho, porque o abençoado fica no banheiro 1 hora. Vai lá no... Nossa, disjuntor. Vai lá no disjuntor e... Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Tem um pastor aqui que eu não vou... Tem um pastor aqui que eu não vou falar quem é, mas ele atende por Hélio. Mas eu não vou falar quem é. O Hélio me contou essa história, que uma vez ele foi para a praia, um monte de gente. Aí ele foi lá na padaria, aí eu estou exagerando, tá? Comprou meio quilo de queijo, meio quilo de presunto. E aí levou para, né, um monte de gente lá, meio quilo de queijo, meio quilo de presunto. Aí 2 filhos acordou primeiro, os irmãos foram lá na mesa, cada um pegou 250 gramas de cada, pôs do pão, ficou mais do que aquele lanche de mortandela que vende lá no Mercadão. A talacada desse tamanho, comeu. E as filhas dele ficou sem nada. E todo mundo reconhece que o Hélio é de uma calma exagerada. Eu pensei comigo que fosse, eu já tinha enforcado um. E os pais acordaram. Ah, que bonitinho. Não está mais com fome? Quem é que é da época que se pegasse a maior mistura a mãe voava na garganta? Diga amém. Quem é que é da época que a maior mistura era do pai? Diga amém. Quem é que é da época que eu espera, diga amém. É o que Paulo está falando. Tenha bons modos, tenha bons tratos, aprenda a exortar seus filhos, tanto filho físico como filho na fé. Irmão, tem coisa que você tem que chegar porque fala: mãe, isso que você está fazendo é pecado, tu vai para o inferno, vai. Não é só uma fase, não existe fase para quem quer desonrar a Deus. Existe sacrifício. Eu não vou fazer porque eu vou destruir minha família, eu não vou fazer porque eu vou perder meu emprego, eu não vou fazer porque eu vou perder meu emprego. Existe sacrifício. E a gente fica passando a mão na cabeça, aí vai passar, não vai passar. Então a gente precisa corrigir, mas irmão, para que o mundo não corrija.
A frase que eu mais ouvi da minha mãe: se aprontar eu não vou buscar na FEBEM. Graças a Deus faliu. Eu passo no Tatuapé até hoje, eu tenho trauma daquele lugar e eu nunca fui lá. Se for preso eu passo longe da cadeia. As meninas, se engravidar eu não vou criar filho e dos outros. Não, hoje a gente, o que a gente faz? A gente torna normal. Leva para dentro de casa, monta um quarto e entrega uma chave. No reino de Deus não. No reino de Deus as coisas têm ordem e decência. Nós somos crentes. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo está dizendo no verso número 12: aprenda a dizer não. Aprenda a falar para a pessoa: cansei, meu irmão, agora ou você anda com Jesus, ou então você está por conta, porque você não vai me arrastar para o mundão, não. Amém? E no verso de número 13, Paulo encerra dizendo que tudo que ele fazia porque ele amava a palavra de Deus. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a recebestes, não como palavras de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, que credes. Irmãos, precisamos ser crentes que amam a palavra de Deus. A gente precisa despertar para isso. Eu não sei se foi no começo do ano ou se foi o ano passado. Tem um cara que faz stand-up, eu esqueci o nome dele, mas ele dá uma cacetada nos crentes, que um monte de pastor passou o vídeo dele nas igrejas. Ele dizia: você tem um livro da sua fé na sua mão, você tem um manual de tudo que você tem que fazer na sua mão, e você nunca leu, e você não lê, e depois o ateu sou eu. E a gente precisa despertar esse desejo por ler a palavra de Deus, por se apaixonar pela palavra de Deus, buscar a tempo e a fora de tempo. Nossa, quando eu fazia ITQ, meu Deus do céu, minha professora de educação religiosa, que Deus a tenha num bom lugar, porque na primeira aula ela falou para a gente assim: vocês vão decorar, um exemplo, Esther 9:8, que é um dos maiores versículos da Bíblia. E aí os primeiros da chamada que se arrebentavam, né? Porque eles tinham que decorar de verdade, e a gente só repetia o que eles falavam, então a gente ia decorando por tabela. Aí ela fala: estão sendo mais inteligentes que eu. Na outra aula, ela entregou um versículo diferente para cada um. Um versículo diferente para cada um. Aí quando foi no segundo semestre, ela veio dar aula para a gente eu acho que foi de eclesiologia. Ela falou assim: como vocês forem injustas comigo no primeiro semestre, eu vou continuar a mesma metodologia na chamada, vai responder com versículos bíblicos. Eu nunca vou esquecer o dia que eu peguei Jesus chorou. E eu fiquei o tempo todo: Jesus chorou, 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 Jesus chorou. E aí quando chegou na minha vez, que eu era número, sempre caía número 10, número 11, José Teixeira, aí eu: Jesus chorou. Aí ela: está escrito aonde? Era para decorar essa parte também. Fica para a próxima, professor. E aí, para piorar a situação, o que aconteceu? Os outros professores começaram a adotar esse método. Um ou outro vai responder com versículos bíblicos. Eu saí daquele seminário de teologia sabendo mais de 700 versículos de cor e salteado, porque alguém insistiu com a gente.
Deus está dizendo para você: leia a palavra, desfrute da palavra, faça um voto, faça um método, crie uma disciplina, se pune, mas leia a palavra. Não perca essa oportunidade que você tem de ser transformado pela palavra de Deus. Porque quando alguém for vir te questionar, quando alguém for vir querer se levantar, quando alguém for vir querer fazer qualquer coisa, você não vai tomar atitudes radicais, porque a sua vida é baseada na palavra de Deus. E quando seus filhos for vir querer questionar você, você vai responder com a palavra de Deus, e contra a palavra de Deus não há argumento. E aí a culpa não é sua, porque você não respondeu por sua vontade, mas respondeu por aquilo que você acredita na palavra de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.